O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que nunca a violência deveria prevalecer. Abro aspas. Estou chocado ao saber do disparo contra o ex-presidente do ZEUA, Donald Trump, em seu comício na Pensilvânia. Tal violência não tem justificativa nem lugar em parte alguma do mundo. Nunca a violência deveria prevalecer, escreveu o presidente da Ucrânia no X. Estou aliviado ao saber que Donald Trump está agora seguro e desejo-lhe uma rápida recuperação. Minhas condolências vão para as pessoas próximas da vítima deste ataque, um participante do comício. Estendo os meus votos de força a todos os que estão horrorizados com este acontecimento. Desejo que a América saia mais forte disso. Fecho aspas. Aliás, Duda, aqui vale um parêntese, porque o Trump acabou de anunciar o J.D. Vance, né? Vance, exatamente. Como o seu vice na chapa presidencial. E ele tem uma postura contrária à ajuda americana à Ucrânia, é isso? Exato. O J.D. Vance, várias posições dele, ele é senador pelo estado de Ohio. E várias declarações dele, a gente vê que ele segue a cartilha da Rússia, né, do ditador russo Vladimir Putin. Então, ele, por exemplo, é contra o envio de ajuda militar americana para a Ucrânia, ele foi contra o congelamento de ativos russos, né, pelo Congresso americano. Então, o tempo inteiro ele segue o lado russo aí, né, nas grandes disputas. Lembrando que o Trump... o que o Trump fala sobre a guerra da Ucrânia, ele fala assim, olha, o Putin não teria invadido a Ucrânia se eu fosse o presidente, né, em 2022, e olha, a OTAN aqui tem que meio que se virar sozinha, chega da gente pôr dinheiro aí. Então, é isso o que o Trump fala e não vai muito além. Agora, quando você compara com a postura do Biden... O Biden critica o Putin o tempo inteiro e fala de ajudar a Ucrânia no que for preciso, né? O que precisar ali de arma eu vou dar, contando que não seja míssil para atirar diretamente na Rússia, porque isso pode escalar. Então, por exemplo, o Zelensky claramente está torcendo pela reeleição do Biden nessa eleição, né? Embora publicamente dê declarações de que ambos são democratas e terá que lidar com ambos, etc. Ele toma esse cuidado, mas evidentemente... As manifestações públicas mais claras a respeito do apoio à Ucrânia vêm do lado do Biden. Exato. Então o Zelensky já tinha razão para não estar torcendo pelo Trump e agora com o J.D. Vance como vice, então mais ainda, né? O Zelensky realmente deve estar bem preocupado aí. O J.D. Vance ele chegou a dar uma de Lula e defender que o Zelensky cedesse uma parcela do território ucraniano para Vladimir Putin. Eu digo dar uma de Lula porque o Lula já deu aquela declaração de que o Zelensky não pode querer tudo, não pode querer ficar com tudo, né? Chegou a cogitar que entregasse a Crimeia lá para a Rússia, que aceitasse, portanto, a ocupação do território depois de invasão, evidentemente. A gente aqui não usa a palavra ocupação para invasão. Ocupação, depois da invasão, é justamente a permanência das tropas e quem mais as tropas levem para morar naquele território invadido. E ele chegou, o Vance, a comparar o Trump a Hitler e cogitou votar na Hillary Clinton, né? Isso foi observado também pela imprensa americana. A gente está, evidentemente, levantando a ficha do Vance a partir do momento do anúncio, que foi feito agora há pouco. Então, é uma figura aí para a qual, mesmo o campo da direita precisa ficar alerta. E, aliás, que mostra também, Duda, como esses rótulos de direita e esquerda muitas vezes são reducionistas de um debate público mundial que envolve uma série de outros elementos. Então, o que é característico da direita ou da esquerda em relação a guerras que estejam acontecendo no mundo nesse momento? É difícil você falar assim a respeito de uma agenda específica, tradicional, de todo um campo político e ideológico. O que acontece é que o Trump ele acena mais ao Putin, como quem não quer criar problemas com o Putin, mas o Putin está invadindo um país. Ou seja, a invasão está resultando na morte de pessoas inocentes e os Estados Unidos têm estrutura, têm orçamento para ajudar. E fica a grande questão, que está sendo colocada não só agora por nós, é só entrar na minha coluna no Antagonista e vai ver quantas vezes eu apontei isso.
que é, com o Trump, vai ter ajuda para a Ucrânia ou não? Quer dizer, se retirar a ajuda dos Estados Unidos, ou pelo menos se não tivesse tido até agora, a Ucrânia já estaria tomada, possivelmente, por Moscou, pelas tropas do Putin. Então eu apontei, por exemplo, até a repercussão no debate público americano, da demora do presidente republicano da Câmara, lá nos Estados Unidos, em aprovar a ajuda financeira. Depois de muitos meses foi aprovado e, obviamente, isso teve consequências danosas para a Ucrânia. Nós mostramos aqui repetidamente como o sistema de defesa aéreo ucraniano estava bastante limitado, sobrecarregado, incapaz de proteger o país e os seus cidadãos, inclusive suas crianças, contra bombardeios russos. Resultado, um hospital infantil em Kiev foi bombardeado na semana passada. E nós fizemos aqui toda a repercussão. Quer dizer, não foi por falta de aviso, mas às vezes falta vergonha. Aliás, eu falei a respeito disso também nesse artigo de hoje. Duda, quer complementar? Felipe, o J.D. Vance ele chega a publicar um artigo no New York Times em que ele critica a ajuda militar americana para a Ucrânia. Ele diz ali, olha, se a gente ficar produzindo arma e mandando, doando, né, para a Ucrânia, a gente nunca vai conseguir fornecer aquilo que é suficiente para a Ucrânia se defender da Rússia. E é melhor que as nossas indústrias funcionem para outras coisas e não para ficar produzindo equipamento bélico. Então, são vários argumentos que ele usa com o objetivo final de criticar e condenar a ajuda militar americana para a Ucrânia. Esse cara, Felipe, no começo, ele criticava o Trump, né? E, na verdade, ele ganha fama quando ele publica um livro, que é um livro que descreve a vida dele, mas fala muito da vida das famílias, dos homens brancos que vivem em estados industriais de classe média, sem diploma, e retrata um pouco essa situação, que é a situação de muitos estados ali, né, no Michigan, no Wisconsin, na Pensilvânia, estados até que, no final, ajudaram a eleger o Trump em 2016. Mas nessa época, que é 2016, que ele lança o livro e o Trump ganha a eleição, ele fala, olha, eu não sou trumpista, eu não gosto disso. Mas o J.D. Vance, em algum momento, ele dá uma virada, ninguém consegue explicar muito bem o que acontece, e ele vira cada vez mais trumpista. Ele se candidata ao Senado em Ohio com o apoio do Trump e depois passa a sustentar várias ideias do Trump. Então, o Trump, o Partido Republicano, antes era um partido liberal, né, a favor do livre comércio. E o Trump traz ali uma pegada protecionista, né? E o Trump hoje domina o Partido Republicano. O J.D. Vance é um cara que vai defender o protecionismo, o isolacionismo, o fim da ajuda militar para a Ucrânia. E é um cara que começa a ficar muito leal ao Trump, né? Então, até ideias do Trump, por exemplo, o Trump diz que a eleição de 2020 foi fraudada, né? O J.D. Vance vai falar, foi fraudada, aquilo lá foi manipulado. Se eu fosse senador naquela época, eu não teria aprovado o resultado no colégio eleitoral. E quando tem um atentado, agora, no sábado, ele publica também uma mensagem que ele meio que diz ali que foi a culpa do Joe Biden, né? Então, assim, ele assume uma posição ultra-trumpista para mostrar lealdade. E aí, meio que o Trump entendeu isso, né, e retribuiu ele com isso daí, com essa vaga de vice. Você falou que nunca ficou muito claro exatamente o porquê. Agora, geralmente, esse tipo de cavalo de pau no discurso público a respeito de uma liderança política ou de um grupo político, ele se dá por oportunismo eleitoral. Ele provavelmente percebeu que para ele era melhor ficar do lado do Trump e girou a chave daquela maneira que é muito conhecida aqui no Brasil para quem acompanha o debate público, né? Tem vereador que fez isso, tem um monte de gente no mercado da comunicação que fez isso, tem um monte de influencer que fez isso, um monte de gente que percebeu que era mais vantajoso, era mais rentável, seja por poder, por dinheiro, por audiência, por visibilidade, você ficar completamente do lado
de um grupo político ideológico contra o outro, aderindo a um nós contra eles, desse populismo e acobertando qualquer sujeira de integrantes do grupo. Isso é bastante conhecido aqui da gente. Então, existe aí também uma suspeita, Duda, de que o Trump escolheu o J.D. Vance porque ele demonstrou essa lealdade, mesmo que por oportunismo, agora também porque ele tem 39 anos, ele é muito jovem, parece ser alguém que está ali bastante submisso, bastante submetido aos interesses do Donald Trump sem ofuscá-lo. Me parece que uma liderança como Donald Trump pode temer, assim como acontece com Jair Bolsonaro, com Lula, alguém que lhe faça frente, alguém que possa ser cotado mesmo para assumir a presidência no lugar dele, em torno do qual possa haver uma articulação de derrubada do titular. É isso que eu quero dizer. Acho que tem isso, Felipe, e também quando você pega alguém bem jovem, também ajuda a trazer uma jovialidade à imagem do Trump, né? A questão da idade é um dos pontos principais aí dessa campanha. O Trump está com 78, aí você põe um cara que está com 40, eu acho que ele nem 40 ele tem. Tem 39. 39, aí meio que ajuda a dar uma equilibrada ali na imagem, né? Isso, para atingir o eleitorado mais jovem, e você tem há muito tempo toda uma inclinação dos chamados millennials, por exemplo, ao lado da esquerda, e aí tem toda uma crítica ao sistema de ensino por favorecer mais a esquerda. De repente também existe uma busca de penetração por parte do Partido Republicano, do lado trumpista, em gerações, no eleitorado, né, na obtenção de voto das gerações mais jovens. O Emmanuel Macron, vamos continuar aqui na repercussão, presidente da França, também condenou o atentado. Abro aspas. Os meus pensamentos estão com o presidente Donald Trump, vítima de uma tentativa de assassinato. Envio a eles meus votos de uma rápida recuperação. Um espectador morreu, vários ficaram feridos. É uma tragédia para as nossas democracias. A França partilha o choque e a indignação do povo americano. Fecho aspas. Muito bem. Algo mais sobre a repercussão entre as autoridades do mundo inteiro, Duda? O Macron tem mais 3 anos aí, né? E para ele, se tiver que conviver com o Trump aí, vai ser bem chato, né? O Macron não gosta muito do Trump. Bom, é isso aí, estamos acompanhando. A gente está falando do J.D. Vance, Felipe, acho que é legal também dizer que eu acho que a principal questão aí para a escolha do J.D. Vance, a gente falou aqui de várias questões, né, de chegar ao eleitorado jovem, dele também ser jovem, projetar uma imagem de jovialidade, mas acho que foi muito aí de uma confiança pessoal, né, de uma lealdade. E o Trump tem essa questão muito familiar, como tem aqui também o Bolsonaro. O J.D. Vance é uma pessoa muito próxima do Donald Trump Jr., o filho mais velho do Trump, e os dois trocam mensagens todos os dias, são muito próximos. O Donald Trump Jr. é o cara que mais apoiava, né, essa possibilidade do J.D. Vance virar o vice. Então, tem muito essa questão de confiança familiar aí.